Seu filho estuda e ainda assim tem um desempenho ruim na escola, é desatento, tem comportamento impulsivo, possui comportamento conhecido como hiperativo? Se o seu filho ou você apresenta esses sintomas, assiste o vídeo que você vai saber por quê. Você já deve ter escutado falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. É um dos distúrbios neurocomportamentais mais comuns na infância e frequentemente persiste na adolescência e na idade adulta. Os sintomas predominantes são déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade. Esses sintomas influenciam o convívio familiar e social, o rendimento escolar da criança, o desenvolvimento emocional e a autoestima. O TDAH engloba formas múltiplas de distúrbio. Inclui uma forma desatenta, uma forma hiperativa e um tipo misto, que é o mais comum, com características de desatenção e de hiperatividade. A desatenção é o primeiro e mais importante sintoma. Por exemplo, a criança ou você adulto se distrai com facilidade, não consegue manter o foco atencional por um período suficiente para realizar uma atividade, possui alta propensão à distração e tem dificuldade em inibir um comportamento a estímulo irrelevante. A impulsividade é o agir de forma precipitada, aparentemente sem pensar nas consequências. A criança, por exemplo, se envolve em brigas, fala em ocasiões não apropriadas e é incapaz de esperar a própria vez. E a hiperatividade se refere especificamente à atividade motora excessiva. É o sintoma mais evidente na infância. Crianças hiperativas podem se envolver em situações perigosas, se machucam com facilidade, realizam tarefas repetitivas como saltar, correr ou escorregar por várias vezes e sem intervalo. Essa hiperatividade motora pode ser acompanhada de uma hiperatividade verbal. A criança fala continuamente, passando de um assunto para o outro, cantarola, emite sons repetitivos, não sendo capaz de inibir a verbalização. Os pacientes com TDAH podem apresentar outras características, como uma intolerância à frustração, isolamento social e instabilidade afetiva. Os sintomas devem estar correndo há pelo menos 6 meses, apresentar graus diferentes do esperado do nível de desenvolvimento normal e impactar diretamente de forma negativa nas atividades sociais, acadêmicas, profissionais. Deve estar presente antes dos 12 anos de idade e se manifestar em pelo menos 2 ambientes, como na sua casa, na escola, no trabalho, com amigos, parentes. Os sintomas não devem se manifestar somente em situações de comportamento opositor. Por exemplo, quando a criança é colocada em uma situação de desafio, de hostilidade ou de dificuldade em compreender tarefas ou instruções. Os sintomas eles são permanentes. No diagnóstico, o TDAH pode ser considerado leve, de gravidade moderada e grave. E o reconhecimento dos sintomas pode ser estabelecido em qualquer idade, inclusive na fase adulta. Já as causas do TDAH são associação de fatores genéticos, distúrbios do desenvolvimento do cérebro e fatores psicossociais. Algo que chama muita atenção e pode chamar a sua é que essas crianças podem ser emocionalmente lábeis, ou seja, demonstrar irritação ou comportamento explosivo em resposta a estímulos sem importância. O humor é variável e algumas vezes imprevisível. As pessoas com essa síndrome podem apresentar atrasos leves no desenvolvimento motor, social e da linguagem. As crianças sofrem muitas vezes com as pressões dos adultos e principalmente de vocês, pais, que algumas vezes reprovam seu comportamento, fazendo com que ela entenda que ele não é adequado, o que pode resultar em hostilidade reativa e autoestima baixa, que acabam por favorecer a manutenção do distúrbio. A ansiedade e a depressão também podem aparecer como sintomas secundários ao TDAH. Se você se identificou com alguns desses sintomas e características, procure um profissional. Atenção! Não se autoavalie. O profissional que pode ajudar você é o neuropsicólogo, o psiquiatra, o pediatra, o neurologista.
sendo que o neuropsicólogo é o profissional que consegue avaliar quais as funções cognitivas que apresentam maior comprometimento e aquelas que estão mais preservadas. Por exemplo, vai avaliar a sua atenção, a memória, linguagem, funções executivas, além de observar os aspectos emocionais e comportamentais envolvidos. É muito importante o diagnóstico precoce, porque permite adotar procedimentos terapêuticos definidos na área médica, neuropsicológica e social, prevenindo distúrbios secundários graves e agravamento de eventual comorbidade psiquiátrica. A criança com TDAH que não é tratada adequadamente pode apresentar distúrbios secundários aos sintomas iniciais. Por exemplo, atrasos de desenvolvimento na coordenação, na linguagem, baixo desempenho em testes cognitivos e distúrbios de aprendizagem e memória. O tratamento ideal de TDAH consiste na associação de psicoterapia e farmacoterapia. Na maioria dos pacientes, a terapia reduz a hiperatividade, a distração, a impulsividade, a explosividade e a irritabilidade. Ocorre a redução dos déficits de atenção, que resulta num melhor desempenho nos outros parâmetros afetados. Além de tudo isso, é fundamental manter a relação de afeto com a criança para que ela se sinta amada por seus familiares e capaz de melhorar seu desempenho com o tratamento adequado. Pais, menos cobrança, mais atenção e estímulos são imprescindíveis nesse processo. Esse é o vídeo de hoje, eu sou Karina Medrado, neuropsicóloga. Espero que tenham gostado. Deixem as dúvidas e opiniões de vocês, compartilhem o vídeo e sigam as minhas redes sociais.